Mais importante do que os signos na análise de um mapa são os planetas. Obviamente que o signo ele vai dar algumas características para aquele planeta, mas a primeira coisa que a gente olha quando vai analisar um mapa são quais são as condições desses planetas no mapa. Para as coisas acontecerem, para existir movimento, para existir atividade, precisa ter planetas, tá? Então, os planetas representam as nossas energias. Cada planeta representa uma energia que habita dentro do nosso ser. É através dessas energias que nós nos expressamos no mundo. Então, cada planeta representa uma energia. Só que essas energias, elas não atuam separadamente. Todas elas atuam em conjunto. É preciso que seja em conjunto. E daí que vem os nossos desafios. Por quê? Porque você precisa, para evoluir, para se transformar, para ser um ser humano melhor e crescer na vida, tá? Crescer como espírito, né? Crescer como ser espiritual, você precisa, dentro de você, harmonizar essas energias que são representadas por todos os planetas. Então, a gente passa a vida aprendendo a lidar com essas energias e aprendendo a conciliar uma energia com a outra, para que a gente una essas forças, tá? E consiga, então, sintetizar isso dentro da nossa personalidade. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras pessoas vai ser mais difícil. Por quê? Porque os planetas, né, cada um com a sua energia, ele tem as condições de cada um, tá? Então, por exemplo, vamos comparar Sol e Lua. A pessoa tem o Sol em Leão e a Lua em Aquário. O Sol, ele rege o signo de Leão. Então, ele estando no signo de Leão, ele está domiciliado e ele está forte. A energia do planeta, do Sol, que é a sua personalidade, a sua identidade, a sua consciência, ele está por signo, ele está forte, tá? Mas a gente tem que considerar em que casa que esse signo está. Então, por exemplo, se você tem esse Sol em Leão lá na casa 12, o assunto da casa é desconexo do signo de Leão, porque o Leão é aquele que centraliza, aquele que busca a atenção para si. E a casa 12 é a casa da dispersão. Então, esse Sol em Leão, na casa 12, ele já fica desconfortável. Então, a pessoa que tem esse posicionamento, ela tem que aprender a canalizar essa energia e a atuar dentro das situações de casa 12. Uma das boas práticas, digamos assim, se ela perceber isso, né, que nas situações de casa 12 é onde esse leão vai brilhar. Ou seja, se ela estiver trabalhando, né, se ela trabalhar, por exemplo, numa instituição, num orfanato, trabalhar com crianças e tal, ali ela vai ser o centro das atenções. Mas às vezes a pessoa não consegue fazer essa ligação entre as energias, né? E aí vem, por exemplo, já falei, né? Essa pessoa tem Sol em Leão e a Lua em Aquário. Por signo, já estão em oposição. Pode não estar por aspecto, por quê? Porque depende do grau de cada um, mas por signo já é uma oposição. E a Lua em Aquário, Aquário não é um signo confortável para a Lua. Por quê? Porque a Lua rege as nossas emoções. E o signo de Aquário é um signo mais mental, que é um signo aéreo, né, do elemento ar. É um signo mais mental, mais disperso, mais... Então, a Lua em Aquário, ela é uma Lua que está num signo desconfortável. Então, a pessoa que tem esse posicionamento, ela tem que aprender a conciliar essas duas energias. E além de conciliar essas duas energias, ela vai ter que conciliar também toda a energia de todos os outros planetas. Então, o nosso intuito, quando a gente começa a estudar, né, a astrologia, estudar o nosso mapa, é descobrir onde é que estão, né, você identifica onde é que estão as disparidades e onde é que estão
as ajudas, digamos assim, né? Então, se eu tenho um Sol em um signo oposto da Lua, então a pessoa tem uma consciência que atua de uma forma completamente oposta à das suas emoções, você precisa aprender a juntar, unir essas duas energias e fazer disso facetas da sua personalidade. Além disso, estou falando de Sol e de Lua, mas a gente tem que considerar, além da casa onde cada um desses planetas está, que vai indicar em que situações da vida que essas energias vão acontecer, onde é que elas vão estar mais evidentes, você tem que considerar se esses planetas estão recebendo aspecto dos outros planetas. Então, os planetas, eles interferem na atividade do outro. Por exemplo, eu falei que o Sol em Leão é um Sol domiciliado e que é um Sol forte. Já disse que, no entanto, se ele estiver na casa 12, ele pode se dispersar ou ele pode encontrar dificuldade de conseguir ser esse centro das atenções e conseguir expor ou explorar ou manifestar a sua generosidade, que é natural do leão. Então, a pessoa tem que buscar as situações da casa onde está o Sol para poder utilizar aquela energia da melhor forma possível. Mas digamos que esse Sol em Leão está, por exemplo, conjunto a um Saturno, ou recebendo uma quadratura de Netuno. Esses aspectos com os outros planetas, eles vão fortalecer ou dificultar a canalização da energia daquele planeta. Vou manter esse exemplo aqui do Sol, né? Se o Sol é a sua vontade e em Leão ele está dignificado, porque ele está no domicílio dele, então a pessoa tem uma qualidade, né, de expressão. Todo leonino é reconhecido pela sua qualidade de expressão, de se expressar sem rodeios, né? No entanto, se ele receber um aspecto tenso de Netuno, por exemplo, essa vontade, essa expressão, ela começa a ficar diluída pela incidência do Netuno sobre o Sol. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as energias de todos os planetas, elas influenciam uns nos outros. E são esses desafios, esse embate de energias que vai dizer, né, que vai fortalecer um planeta ou que vai enfraquecer um planeta. Enfraquecer é a expressão daquela energia, tá? Mesma coisa o Marte, por exemplo. O Marte é o planeta que é responsável, entre outras coisas, pela nossa sobrevivência e pela nossa autopreservação, como você consegue se proteger e se defender, né? É a nossa capacidade de nos defender, entre outras coisas, né? O Marte também rege o nosso sangue, que também é uma forma de defesa e tudo mais. Então, por exemplo, a pessoa que tem um Sol em Áries, o Marte é o regente de Áries. Então, se esse Marte estiver mal posicionado no mapa, se ele estiver, por exemplo, num signo de Peixes, ele vai estar fraco. Essa pessoa, embora seja ariana, ela tem uma capacidade de se defender mais fraca, ou ela não tem uma reação tão imediata, tão rápida de defesa, né? Tão rápida e tão imediata quanto se esse Marte estivesse num signo ou de Áries mesmo, que ele está domiciliado, no signo de Capricórnio, que ele está exaltado, e essa capacidade de se defender seria muito mais forte e auxiliaria a essa pessoa que tem um Sol em Áries. Mas, como eu já falei em outros vídeos, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação e tudo tem um porquê, né? Então, digamos que essa pessoa que tem um Sol em Áries, você sabe que Áries é um signo de atitude, de coragem e tudo mais, e ela pode já ter tido em outras vidas ou em muitas outras vidas
uma atitude mais guerreira, mais de desafiar a vida, de desafiar os outros, de desafiar o mundo, tá? Então, para que essa energia se aquiete ou que ela compreenda melhor a energia do Áries, não só como um signo de guerra, um signo de batalha, mas sim, às vezes, para uma batalha interna de vencer as suas próprias dificuldades e não sair batalhando pelo mundo, pela rua, né, ou pegar uma arma e sair por aí. Esse Marte veio nessa encarnação com qualidades mais, digamos assim, suprimidas, mais afogado, digamos assim, justamente para que essa pessoa com Sol em Áries não tenha aquela explosão normal de um ariano super forte, tá? De um ariano super forte, que eu quero dizer assim, Sol em Áries, um Marte em Áries, ou esse Sol de casa 1, ou um Marte em alguma casa angular, e a pessoa ter aquele comportamento mais agressivo, mais enfático, mais corajoso, que às vezes esse corajoso acaba levando para o perigo. Então, para equilibrar, nessa encarnação, ela pode ter vindo com essa posição, justamente para ela experimentar um outro tipo de coragem, um outro tipo de experiência ariana, e não necessariamente o da guerra, o da luta, o da briga, o da violência, esse tipo de coisa, né? Porque o Marte não é só o Escorpião e o Plutão que é violento, não, gente. O Marte e o Áries também. Então, às vezes precisa haver esse equilíbrio, e muitas vezes essas energias precisam ser harmonizadas dentro da pessoa. Então, uma pessoa que tem um perfil, né, olhando lá no mapa, de uma pessoa mais agressiva, o Marte, por exemplo, se ele tiver conjunto a Saturno, esse Saturno vai frear. O Saturno funciona como um freio de mão. Ele vai frear esse impulso de ação do Marte. Então, isso pode ser preciso para que essa pessoa tenha esse aprendizado na vida. As possibilidades, né, são inúmeras, de todos os planetas juntos e tal. E o mais importante, né, é isso, é que cada planeta seja analisado na sua qualidade primordial e que experiência que todos esses planetas juntos vão trazer para a personalidade da pessoa. Não é? Cada planeta representa uma faceta da nossa personalidade. Então, se a pessoa tem uma lua, né, num signo de água, que é um signo que ela está confortável, diferente do aquário, que eu falei ainda há pouco, tá? Essa qualidade, né, da lua talvez tenha sido colocado na vida da pessoa para que ela desenvolva as qualidades emocionais, as habilidades emocionais, a sua capacidade de amparar o outro, de nutrir o outro. Pode ser que ela não tenha tido essa experiência em vidas passadas e agora ela está experimentando isso. E às vezes essa pessoa com essa lua num signo de água tem um Sol em Capricórnio, tem um Sol em Aquário, por exemplo, e são signos que não se complementam. Capricórnio e Câncer se complementam, mas se forem signos diferentes, a pessoa tem que desenvolver essa capacidade de ter uma mente, num signo de ar, como eu falei, em Aquário, uma mente lógica, uma mente racional, uma mente... Mas quando se trata de emoções, ela tendo essa lua num signo de água, ela é chorona, ela é emotiva, ela se emociona com facilidade, ela fica tocada com facilidade, ela se compadece dos outros, ela tem empatia pelo sofrimento alheio. Então, ela tem que juntar isso dentro de si e harmonizar essas energias. Então é muito importante que cada planeta seja analisado na sua individualidade, mas juntando para montar esse quebra-cabeças. E a gente analisa não só o signo daquele planeta, mas se ele está recebendo aspecto de qualquer outro planeta, porque qualquer aspecto que ele receba de outro planeta vai interferir nesse comportamento, vai interferir nessa energia, e aí pode ser
favorável ou desfavorável. Não é desfavorável, é assim. O aspecto fluente, né, que seria um sextil ou um trígono, e dependendo dos planetas envolvidos, pode ser uma conjunção, como por exemplo, a Vênus e a Lua. São planetas que, em conjunção, eles formam um aspecto que a gente chama de aspecto fluente. A conjunção é o aspecto mais forte, mas vai depender se vai ser um aspecto fluente ou um aspecto tenso, vai depender dos planetas envolvidos. Então, quando o aspecto é fluente, aquilo é uma energia que soma. Então, por exemplo, a Lua e a Vênus, em conjunção, elas estão somando energias femininas, está somando a energia do gostar, do acalentar, que é a Lua, né? De acalentar, de ser empática, né? De querer acolher o outro, com a escolha de uma situação que seja confortável para si. Então, as duas coisas se complementam. Quando a gente fala de aspecto tenso, quando um planeta está fazendo aspecto tenso para o outro, isso se torna um desafio, ou seja, é um desafio que você tem que trabalhar dentro de você, porque, né, a vida vai te colocar em situações, principalmente quando se trata de quadratura, a vida vai te colocar em situações em que aquelas duas energias vão precisar trabalhar juntas. E você precisa aprender na dificuldade. Quando é um aspecto tenso, você aprende através da dificuldade. E quando é um aspecto fluente, você aprende através da facilidade. Ou seja, um ajuda o outro. Mas no final das contas, você precisa desenvolver todas essas qualidades de uma maneira que elas se harmonizem dentro de você e que você, com isso, harmonizando a energia desses planetas dentro de você, aprendendo a lidar com essas energias, aprendendo a atender a todas as demandas, a demanda de todos os planetas, sem esquecer de nenhum, você vai se transformar e evoluir como ser humano, como espírito, né? Então, quando vai fazer uma leitura, eu até acho engraçado, né, que algumas pessoas me mandaram mensagem no outro dia. Ah, eu nasci no dia 12 de setembro de 1979. O que você me diz da minha vida amorosa? Eu não vou te dizer nada, né? Porque, para começar, a data de nascimento sozinha não é informação suficiente para a gente traçar um mapa, né? A gente precisa da data, da hora e do local. E por que isso faz diferença? Porque os planetas precisam ser situados dentro das casas. E aí, naquela situação, e para situar eles dentro das casas, a gente precisa da cidade de nascimento e da hora de nascimento, principalmente, né? Para a gente conseguir configurar aquele mapa. Porque essas energias dos planetas, os planetas dentro das casas, é que fazem a diferença. É que são, na verdade, as energias que a gente analisa quando está fazendo, né? Quando a gente começa a analisar um mapa, tá? Eu sempre que começo, a primeira coisa que eu faço, eu olho todos os planetas, separo, né, eu vou identificar em que elemento que eles estão, porque isso também é importante. A gente olha, né, se existe concentração planetária em algum hemisfério, se existe concentração planetária em algum quadrante, porque tudo isso um pedacinho da sua personalidade, mas é tudo em função dos planetas. Por isso que eu fiz essa brincadeira de dizer que não é o signo que importa, porque a verdade é claro que o signo importa, mas os signos, eles são uma qualidade secundária. A qualidade primordial é a qualidade do planeta. E aí a gente analisa assim, é o planeta na casa, que ali ele vai dizer em que área que aquela energia vai atuar, e aí depois entra o signo para dar uma tonalidade final. Entendeu? Então as pessoas se ligam muito nisso. Ah, eu sou do signo de Virgem. Então todo mundo, né? Vou fazer até aqui um exemplo que eu gosto de dar, que é muito nítido, né? É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, você é de Sagitário? Ah, então você ama viajar pelo mundo. Ah, você quer conhecer muita gente, viajar o mundo inteiro. É uma coisa
meio que popular dizer que o sagitariano gosta de viajar e gosta de viajar o mundo. Gente, não é assim, tá? Por quê? Não é só o signo, não é só o signo solar, tá? E, por exemplo, essa pessoa que nasceu sob o signo de Sagitário, se ela nasceu lá por volta de 11h30, meia-noite, ela nasceu com esse sol na casa 4, por exemplo, se ela nasceu nesse horário, sol na casa 4, ela não quer conhecer o mundo, não é o estrangeiro, né, as coisas do mundo afora que vão importar para ela. Não, o mundo dela está dentro dela. O mundo dela é o interior que ela quer explorar, não o exterior. Então, o planeta na casa faz muito mais sentido do que o signo, tá? Então, é claro que o signo tem um peso, o signo do ascendente, o signo da Lua, o signo do Sol, o signo dos outros planetas, mas os planetas Urano, Netuno e Plutão, né, que são os transpessoais que a gente chama, faz pouca diferença, porque não é que faça pouca diferença, é claro que quem nasceu com o Plutão em Escorpião tem um Plutão muito forte no mapa, mas é uma geração inteira, porque ele passou 20 anos naquele signo, né? Então é uma questão geracional. Já o restante dos planetas são mais questões pessoais, tá? Porque aí vai modificando de, né, dia a dia, hora a hora e tudo mais, principalmente o signo ascendente. Mas se não existissem planetas, se você pegasse só a roda, né, a mandala astrológica e analisasse só os signos, ali não ia acontecer nada. É como a cidade fantasma que eu falei no início. É como a casa vazia. Aliás, casas vazias é um assunto que as pessoas sempre me perguntam. Eu não tenho planeta nenhum nessa casa. Não é para se preocupar com aquela casa vazia, porque ali não são casas que acontecem muita coisa. As casas que são mais povoadas, né, que eu digo assim, povoadas, é porque tem planetas lá dentro, ali sim é que tem energia circulando, coisas acontecendo. Ali é que as situações acontecem. E as outras casas, às quais esses planetas estão ligados por aspectos. Porque aí, quando eles estão ligados por aspectos, os assuntos se entrelaçam. A energia dos planetas se entrelaçam e os assuntos das casas se entrelaçam. Porque um está mandando energia para o outro lado, para outra casa e para o outro planeta. Eu falei do Sol em Leão na casa 12, que é uma posição desconfortável para esse Sol em Leão. Todo planeta ele tem signos que ele se sente mais confortável e menos confortável, porque as energias são mais afins, e também as casas. Então, quando a gente analisa o mapa, a gente junta essas informações, né, do planeta na casa e, por fim, o signo. O signo vai dizer como é que aquela energia se expressa e em que assuntos que eles estão mandando, né? Em que assuntos que eles estão atuando. Então, eu vejo, principalmente com os meus alunos, né, que a maior dificuldade quando estou começando a aprender a estudar astrologia, a interpretar o próprio mapa, é justamente juntar essas informações, unir essas informações. Quando os planetas estão em signos que combinam entre si, aí é mais ou menos assim. Você tem essa característica sim e mais isso, aquilo ali, que é a característica do outro planeta com outro signo, né? E se for diferente, é assim, você é assim, no entanto, você age dessa forma, ou você fala dessa forma, ou você sente dessa forma, ou você escolhe dessa forma. E aí, essa conexão é que às vezes as pessoas têm dificuldade de juntar, mas isso é só uma questão de exercitar, de prática. De você, quanto mais você sintetizar, mais fácil fica você compreender como que essas energias se combinam. Para concluir aqui esse tema de hoje, quando a gente está analisando o mapa, quando a gente vai estudar o nosso próprio mapa, o primeiro foco tem que ser nos planetas. Por quê? Porque é a posição dos planetas no mapa que vai contar metade da história da pessoa.
tá? Então, como eu falei um pouco mais cedo, só de olhar um mapa, se você olhar a concentração, por exemplo, de planetas num hemisfério norte, hemisfério sul, oriental, ocidental, a concentração de planetas em um quadrante, por exemplo, uma concentração, ali já está dizendo que aqueles assuntos são importantes, os assuntos daquelas casas são importantes, são áreas da vida que vão acontecer coisas, que vão ser mais movimentadas, que ali tem lições a serem aprendidas, que ali tem qualidades a serem aperfeiçoadas, que ali tem karmas a serem resgatados. Então, os planetas, eles são o ponto primordial do nosso mapa, porque ali é que diz tudo, que tipo de energia que a gente usou e abusou em vidas passadas e que a gente agora vai resgatar. Vamos olhar lá se tem planetas retrógrados. Os planetas retrógrados são muito importantes na interpretação kármica. Que tipo de energia que nós usamos de forma legal e bacana e que agora a gente traz essa qualidade para nos ajudar a enfrentar os desafios, a enfrentar as novas lições que a gente tem que aprender. Em que elementos que estão esses planetas para a gente saber se eu tenho excesso de um elemento, se eu tenho falta de um elemento, que aprendizado que eu tenho através desse excesso ou dessa falta. E tudo isso é visto através dos planetas. Então, mesmo quando a gente fala assim, eu sou do signo tal, é o Sol que está naquele signo, ou a Lua que está naquele signo, ou a ascendente que está naquele signo. Isso, cada um desses pontos, eu falei dos planetas, mas é claro que os pontos cardeais e, na interpretação kármica, os nodos lunares, que são pontos, eles também são muito importantes na nossa trajetória, no nosso aprendizado. Mas os planetas é que fazem as coisas acontecerem. É que são as nossas energias que são expressadas no dia a dia da nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, no trabalho, no mundo, no nosso interior, na nossa mente, nas nossas memórias. Tudo isso tem a ver com os planetas. O signo, ele vai dar uma pincelada, uma colorida nesse planeta, entendeu? E aí também vai dar um peso para esse planeta, né? Se o planeta está num signo em que ele fica forte, esse planeta tem um peso maior. E aí também, quando ele está nas casas angulares, né? Já falei sobre isso, eu sempre falo, o planeta que está mais próximo do ascendente, ou mais, se não tem nenhum próximo do ascendente, dos outros ângulos, são os planetas mais fortes. E se você tem vários planetas em um signo, o planeta que rege aquele signo, ele se torna dominante no seu mapa. Ele se torna uma força maior no seu mapa. Enfim, tudo a gente analisa a partir dos planetas. Então, os planetas, a interpretação dos planetas, elas têm um peso enorme na composição da nossa personalidade. Ou seja, cada um desses planetas, eles são um pedacinho da nossa personalidade. E a gente precisa aprender a conciliar essas energias e harmonizar essas energias dentro de nós para evoluir, para nos transformar, para que essa transformação aconteça e a gente saia dessa vida melhor, mais evoluído, mais conectado com o plano superior e, de preferência, né, que a gente tenha conseguido evoluir o máximo possível, aprimorado as nossas características, as características que a gente veio desenvolver nessa encarnação e resgatado também os karmas que a gente veio resgatar. Tudo isso está especificado nos planetinhas lá no nosso mapa. Com essa, os planetas vão contar toda a nossa história, as nossas histórias das vidas passadas e o que a gente tem que fazer nessa vida. Então, são com os planetas que a gente tem que se preocupar primeiro. Eu vou me despedir, agradecendo imensamente a presença de todos vocês. Eu espero ter podido ajudar as pessoas e quem tiver qualquer pergunta, me manda nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, ok?
Então, nos vemos na próxima.